Fala galera cervejeira, beleza? Vamos fazer uma sequência de vídeos de cervejas lager. A de hoje vai ser uma típica lager, a clássica, a Pilsen, a famosa cerveja Pilsen tcheca. Na realidade, a cerveja Pilsen que a gente fala aqui no Brasil, ela tem origem ao nome da cidade da República Tcheca, que chama Pilsen. E a gente no Brasil a gente deturpa um pouco o conceito original dessa cerveja, que é uma cerveja lager, mas ela, tipicamente, a clássica Pilsen, é uma cerveja um pouco mais amarga, uma cerveja mais concentrada, mais maltada, bem diferente da Pilsen que a gente toma do Brasil, que se aproxima mais de uma American Lager, uma Light American Lager. Eu sou o Luiz Villani e você está no canal Vilas, Universo Cervejeiro. E para a gente fazer então essa nossa receita de hoje, a gente vai ter que fazer um ajuste de água. Na realidade eu venho falando que eu uso muito a água aqui direto da torneira, minha água é tratada pela companhia de abastecimento da minha cidade, de Belo Horizonte, mas alguns ajustes sempre são importantes. Tenho lido, tenho estudado um pouco mais sobre o assunto e adquiri recentemente um livro sobre água, do John Palmer, que é um dos maiores mestres cervejeiros e escritores para os cervejos brasileiros, o mais clássico que nós temos aí como referência. E John Palmer fala das várias possibilidades que a gente tem de ajuste de água. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas hoje eu vou usar um dos métodos que ele recomenda em relação ao ajuste de águas para cerveja lager. Cada perfil de água, a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, como eu disse, mas cada perfil é muito diferente. Mas geralmente as águas tratadas das companhias de abastecimento de qualquer cidade, ela tem alguns produtos e esses produtos deixam a água um pouco mais dura, uma água que tem mais concentração de minerais. Uma das formas, e isso é bem complexo na realidade, de todas as reações químicas que a gente pode ter para fazer o ajuste da água, mas uma das formas simples que a gente tem de fazer um ajuste aí mais tranquilo é de ferver essa água previamente. Então eu já fervi a minha água, já fiz uma fervura prévia aqui e agora estou fazendo o aquecimento dela novamente para a gente fazer uma rampa única de 67 graus para nossa cerveja lager. Estou usando aqui então 33 litros e meio para fazer uma abraçagem do método BIAB sem fazer nenhum tipo de lavagem de água. Eu só vou elevar no final da minha abraçagem, vou elevar o saco de grãos e a gente vai finalizar. Deixa eu então colocar o meu saco de grãos já de uma vez aqui e esperar chegar até a temperatura. Bom, e vocês podem perceber que eu estou com 2 sacos de grãos moídos aqui e na realidade é porque eu estou aproveitando que eu vou fazer uma sequência de cervejas lagers, vou aproveitar o meu freezer que vai fermentar aí numa temperatura mais baixa e eu vou demorar um tempo maior nesse processo. Então eu faço geralmente 3 levas de cerveja, mas eu vou fazer dessa vez essas levas de cerveja como um teste específico. Então eu estou fazendo a nossa Pilsen no caldeirão grande e vou fazer também alguns testes com a nossa receita clone da Heineken para a gente tentar chegar no aroma que eu não cheguei no vídeo que eu postei aqui especificamente sobre como fazer um clone da Heineken. Eu vou tentar aí fazer o efeito Light Struck e para isso eu vou fazer alguns testes com garrafas mais claras e garrafas escuras e a gente vai ver como que a gente chega nesse aroma, vamos tentar aproximar mais nesse sentido. E vou fazer uma cerveja, foi a primeira cerveja lager que eu fiz, eu vou reproduzi-la também na sequência de vídeos aí nesse sentido. Então, eu estou fazendo, nesse momento eu estou utilizando a minha panela pequena com uma outra água ali atrás para lavagem, e vou fazer no meu caldeirãozinho de 5 litros, é um caldeirão de 8,7 litros de capacidade, que dá no final 5 litros, que vai render aí por volta de 4, 5 litros de cerveja. É só para um teste mesmo e eu gosto de usar o meu caldeirão pequeno justamente para isso. Bom, e a nossa receita da Pilsen tcheca, da Vilas Pilsen tcheca, vai levar então 4,5 kg de malte Pilsen, meio quilo de malte Viena, 100 gramas de malte Caramunique 2, 100 gramas de malte Melanoidina, e vamos usar para os lúpulos um único lúpulo que é o Saaz.
com adição de 50 gramas a 60 minutos do final da fervura. Depois, a 30 minutos do final da fervura, nós vamos utilizar mais 25 gramas do lúpulo Saaz e vamos fazer um dry hopping com mais 35 gramas do lúpulo Saaz. E o fermento é um típico fermento lager da Fermentes, o W3470. Bom, e a água do caldeirão grande aqui chegou então a 68 graus. Eu posso fazer a adição dos grãos porque geralmente ela, em função dos grãos estar na temperatura ambiente, né, ela cai um pouco, né, nem sempre, depende da temperatura ambiente também, mas geralmente ela cai bastante. Então vou fazendo aqui a adição dos grãos no nosso caldeirão grande. A diferença entre os dois caldeirões, porque dessa vez eu estou fazendo 2 cervejas, né? A diferença aí de tempo de uma para outra, onde eu adicionei o grão, foi 1 minuto. Então vai dar para eu conseguir fazer aí o controle dos grãos e das 2 cervejas ao mesmo tempo. Legal fazer isso até para vocês perceberem que não é tão complicado assim, né? Que dá para a gente fazer, inclusive, 2 cervejas paralelamente. Eu vou fazer o controle das 2 durante a braçagem e espero que esse resultado dê tudo certo aqui no final. Mas eu acho que não é difícil fazer isso não, é a primeira vez que eu estou fazendo 2 cervejas ao mesmo tempo, mas acho que vai dar tudo certo. Então aqui a gente faz a homogeneização também, né, da cerveja do caldeirão grande. Lembrando, gente, caldeirão grande é uma Pilsen tcheca e no caldeirão pequeno eu estou reproduzindo aqui a nossa clone da Heineken, que eu vou mostrar cada uma em um vídeo diferente, mas nesse vídeo hoje especificamente vai ser a nossa tradicional Pilsen tcheca. Bom, caiu para 67 graus, eu posso agora esperar pelo menos uns 15 minutos, que geralmente é o que ela mantém para controlar a temperatura nessa mesma faixa. Bom, gente, o mais complexo para mim aqui agora vai ser controlar essa temperatura dos 2 caldeirões. No caldeirão pequeno, eu já percebo que ele cai mais rápido, né? Tinha muito tempo que eu não mexia com ele aqui, a temperatura então já caiu para 65, então eu tenho que preocupar aqui com ele para manter a temperatura sempre na faixa de 67. Eu vou ter que ficar um pouco mais tempo aqui no fogão, em função de que ele não mantém tanta temperatura quanto o caldeirão grande. Início da fervura, eu adiciono então 50 gramas do lúpulo Saaz. Na realidade são 2 pacotes desse aqui que são de 25 gramas. Bom, gente, só para fazer um paralelo, como a gente está fazendo 2 cervejas ao mesmo tempo, a cerveja que eu estou fazendo no método tradicional, né, com a minha panelinha aqui de 8,7 litros, que vai render 5 litros no final, eu tive que fazer a recirculação e depois a lavagem. E com isso, a nossa outra cerveja, que é a nossa Pilsen tcheca, ela já está fervendo, e agora que eu vou transferir o mosto que eu fiz aqui depois da lavagem, para a gente iniciar o processo de aquecimento para fervura. Então, fica aí a comparação, né, de tempo que a gente gasta em relação ao método mais tradicional e o método do BIAB, né, do Brew in a Bag, que facilita muito e a gente ganha bastante tempo nesse sentido para a gente agilizar a nossa mostura de uma forma geral. Então agora eu já inicio aqui o aquecimento e a gente já iniciou a fervura da Pilsen tcheca. Então a nossa clone da Heineken vai começar agora o aquecimento. 30 minutos para o final da fervura, eu adiciono então mais 25 gramas do lúpulo Saaz.
Bom, então cerveja pronta. Eu confesso para vocês que essa é uma das cervejas que eu tinha mais curiosidade de fazer e de experimentar, né? Eu já tomei algumas cervejas tchecas, desse estilo inclusive, né? Do estilo Pilsen, típica, mas eu tomei na Europa, né? Em viagens, na realidade. E em viagem fica um pouco sem parâmetro, porque as cervejas europeias, elas são mais maltadas, as Pilsens europeias, né? Então, quando eu estava, por exemplo, na Alemanha, eu lembro que uma vez a gente saiu para dar uma volta na cidade à noite e encontramos uma feira típica de produtos brasileiros. E tinha cerveja brasileira lá, né? Foi a cerveja mais cara que eu paguei na Europa, cerveja importada, né? Cerveja brasileira na Europa, e acabou que o parâmetro completamente diferente, gente. A gente estava numa maratona de cervejas europeias e quando a gente tomou cerveja Pilsen brasileira, completamente diferente. Então, não é o sabor que eu estou esperando aqui. O sabor que a gente espera de uma cerveja Pilsen tradicional, né? Por isso essa Pilsen tcheca é tão interessante pra gente, é um sabor que remete mais ao malte, e aí vai dar sabores de pão branco, né? Sabor de biscoito, e vamos lá, vamos ver o que vai dar. E o aroma é o do lúpulo Saaz, né? Então a gente tem um aroma típico do Saaz, é um pouco picante, mas vamos ver aqui como é que está a nossa cerveja. Vamos lá. A formação de espuma foi muito boa. Nossa, a espuma ficou perfeita. A cor também está muito bacana. Ela ficou bem dourada, bem característica. A espuma ficou com as bolinhas pequenas, né? Bem clarinha. Nossa, ficou muito bonita. Eu não fiz clarificação nenhuma, não usei gelatina, então ela está mais turva mesmo, mas nem tanto quanto eu imaginava que poderia ficar. Eu gostei demais do resultado aqui. Vamos ver o aroma. Realmente está um aroma bem típico de cervejas europeias, mais maltadas. E o lúpulo Saaz ali destaca muito pouco. Eu fiz um dry hop com 50 gramas de Saaz e realmente não dá aquele aroma do lúpulo presente, mas é completamente diferente de uma cerveja. Você percebe o lúpulo, o Saaz não é tão aromático, né? Então não tem um destaque tão grande. Vamos então ao sabor. Nossa melhor cerveja lager que eu já fiz. Eu não sou muito de fazer cerveja lager porque elas ficam mais caras, né? Mas de todas que eu fiz, é sem dúvida a melhor. O lúpulo fica presente, mas tem um equilíbrio interessante, porque não é aquele amargor tipo de IPA, né? É um amargorzinho, ela está com IBU de 31,7 e está com teor alcoólico de 4,3. Ela ficou mais baixa do que eu imaginei que poderia ficar, né? Mas está dentro do estilo, tanto de IBU quanto de teor alcoólico. E, gente, ela dá uma refrescância no final que é sensacional. Ela fica muito bem equilibrado, porque ela tem um dulçorzinho do residual mesmo, né? Do malte. Mas o que acontece? O lúpulo e a quantidade talvez que eu tenha colocado, ela corta mais um nível que deixa assim uma refrescância lá no final da garganta mesmo, né? Tem até uma certa picânciazinha. A carbonatação dela tá média, né? Não tá alta, não tá exagerada, mas está muito boa, tá bem dentro do estilo mesmo. Eu nunca tinha feito uma cerveja lager tão gostosa. Então, tanto que me surpreendeu. Eu não sou fã da lager, eu sempre falo que eu prefiro a cerveja Zero, mas essa é uma lager que me agradou demais. É um estilo que eu recomendo vocês fazerem, né? É diferente, completamente diferente de uma cerveja Pilsen nacional, mas
é isso que a gente quer compreender, né? O que é essa diferença? Ela fica mais encorpada, né? A gente tem mais sabor do malte, tem mais sabor do lúpulo, então destaca mais do que na cerveja Pilsen, que na realidade a cerveja Pilsen nacional não é uma cerveja Pilsen, né? A cerveja Pilsen tradicional é justamente a tcheca. Poxa, valeu a pena demais. A gente espera um tempo a mais, né? A cerveja Lager tem que ter uma certa paciência para esperar a maturação dela. A gente passa um tempo a mais aí de espera, mas vale a pena o resultado, né? A hora que você tem um resultado, quem gosta de cervejas Lagers vai gostar demais. Recomendo então, fica a dica aí. Por isso que eu falo que é bacana você variar os estilos para você compreender mais as possibilidades que a gente tem de variação de sabores e aromas. Então, muito legal mesmo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Curta o nosso vídeo aí, dê uma força pro canal, deixa o seu like aí. E eu agradeço aí pela atenção. Muito obrigado, saúde, um abraço e até mais.